Bom, todo mundo sabe que nós hoje pesamos, em média, 11 quilos a mais do que nós pesávamos há 25 anos atrás. Se você pegar um americano hoje, com 1,80 m, 26 anos, e pegar um americano com 1,80 m, 26 anos, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos a mais. Ou seja, a população americana especificamente ganhou, em média, 11 quilos por pessoa nos últimos 25 anos. E a razão está aqui. É a glicose, o açúcar, não é especificamente a glicose. É muito mais a frutose do que a glicose, mas é o açúcar. Por quê? Porque foi descoberto lá atrás, erradamente, de que a gente tinha que comer menos gordura, o que é mentira, mas tudo bem. É assim que eles acreditam. E aí passamos a comer mais, parar de comer gordura. Quando você tira a gordura da comida, a comida fica sem gosto. O macete é acrescentar açúcar. Então eles substituíram a gordura pelo açúcar. O açúcar entrou, engordou. O açúcar entrou, aumentou o colesterol. Não adiantou nada. Continua o colesterol alto, continua aí a pessoa. Nós entramos na epidemia de gordura. Você vai chegar o dia que o pessoal vai recomendar que você vai voltar a comer gordura. Você ainda vai assistir isso um dia na televisão. Eu já mostrei para vocês isso, que até o Davi pegou síndrome metabólica, né? Até o Davi engordou. E as pessoas não entendem, porque elas pensam o seguinte: eu estou seguindo o critério, eu estou seguindo a orientação, eu tenho, entre aspas, o que não tem, mas ele pensa que tem, uma alimentação saudável. A minha nutricionista fala que eu tenho que tomar suco de laranja, eu tomo, suco de laranja engorda, dá pressão arterial, aumenta ácido úrico, vocês já viram tudo isso. Mas a pessoa pensa na cabeça que suco de laranja fresco, sem açúcar, que é bom, que é saudável, que não é. É altamente prejudicial. Muito bem. Nós temos hoje 75 milhões de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. Nós temos 45 milhões de pessoas pré-diabéticas nos Estados Unidos. E nós temos 20 milhões de americanos diabéticos. E isso aqui é só o começo. Se você vê a perspectiva para os próximos 20 e 30 anos, é assustador. Como é que a coisa vai piorar, a quantidade de diabético, a quantidade de pré-diabético e as doenças cardiovasculares, que as pessoas estão vivendo mais tempo doente, tendo os mesmos problemas, agora morrendo menos, porque elas agora vivem mais, acabam morrendo de câncer, porque os cardiologistas seguram para elas não morrerem de doença cardiovascular, elas vão adquirindo outras doenças, mas a incidência continua a mesma. E nós achamos que o corpo humano é como se fosse um laboratório, como se fosse um laboratório e não um organismo. A gente acha o seguinte, que tem a ver com caloria. Em muitos lugares você ainda vai ver as pessoas querendo emagrecer, as outras dizendo que você tem que baixar a caloria. E a pessoa obesa fala, mas eu não como tanto. A minha vizinha come 3 vezes mais do que eu e é magra. E eu não como tanto e engordo. E aí não, o negócio é o seguinte, é o princípio da conservação de energia. Ou você gasta ou você armazena. Essa primeira lei da termodinâmica de Newton, ela funciona para a física. Para seres sem vida, não é organismo. Organismo é outra história. Organismo, essa primeira lei não funciona. E até hoje não caiu a ficha para a maioria dos médicos, não tem nada a ver com caloria. Nós aprendemos errado, executamos errado, e você vê a quantidade de dietas que tem aí, todo mundo querendo emagrecer e não consegue, porque a dieta está errada, não tem jeito. O New England Journal of Medicine, em 2005, publicou um trabalho dizendo que devido a essa epidemia de obesidade, a geração atual é a primeira na história da humanidade prevista para ter uma expectativa de vida mais curta do que a geração anterior. Pela primeira vez no mundo, desde que o mundo é mundo, essa geração nascendo agora vai viver menos que os pais. Porque as crianças já estão nascendo doentes, elas já estão nascendo obesas. Existe uma crise de obesidade de crianças com 6 meses de idade. Olha o absurdo que está chegando. Você vai me dizer agora que elas diminuíram a atividade física? Criança de 6 meses de idade, elas não fazem nada. Elas comem, faz xixi, faz cocô e dorme.
faz mais nada do que isso. Então não tem esse negócio de diminuir a atividade física, é porque estão sendo alimentados errados. As fórmulas infantis estão todas erradas. Né? Vocês já viram eu falar sobre isso aqui anteriormente. Para você ter uma ideia, se você compara 1700 com 1800, com 1900, com 2000, e você estuda a história da ingestão de açúcar, que era considerado, lá no começo, o ouro branco, pouca gente ingeria açúcar, porque era caro. Antes da escravidão, extrair açúcar não era brincadeira, não. Era uma coisa muito cara, porque é difícil extração. Se comia a média de 2 quilos por pessoa por ano. Por volta de 1800, se comia 9 quilos por pessoa por ano. Em 1900, comia 45 quilos por pessoa por ano. 2000, está comendo 80 quilos por pessoa por ano. Você vê que o aumento é absurdo da quantidade da ingestão de açúcar. Com consequências gravíssimas, porque não só a glicose prejudica, mas a frutose prejudica muito mais. A doença que mais cresce no mundo hoje é esteatose hepática não alcoólica. Esteatose hepática não alcoólica causada por ingestão de frutose. Frutose é uma coisa que ninguém quer, nenhuma célula do corpo quer frutose. Por isso que você não fica bêbado com frutose. Álcool, pelo menos, o cérebro quer. Frutose nem o cérebro quer. Vai tudo para o fígado. Uma coisa que não vai para lugar nenhum, só vai para o fígado, tem um nome. Chama-se veneno. Vai para ser eliminado. E ainda tem gente que convence, tem nutricionista que convence que o seguinte, não, frutose é um açúcar natural. É feito pela natureza, tem que ser bom. Veneno de cobra é feito pela natureza também. Cogumelo venenoso, que você viu ontem, é feito pela natureza. Tá? Qual é o mecanismo que explica a correlação entre câncer e maior consumo de açúcar? É muito simples. Um dos mecanismos que causa câncer são radicais livres. Os radicais livres são eliminados do nosso corpo pelas enzimas superóxidos mutases, glutationa peroxidase e catalase, que vai destruir fazer isso metabólicos. Muito bem. Para que as enzimas funcionem, nós precisamos de minerais, principalmente cobre, zinco, manganês e selênio, principalmente. E cálcio, magnésio, algumas delas. Mas principalmente o cálcio, o zinco, o manganês e o selênio. E quando você ingere açúcar, o açúcar tem uma das propriedades do açúcar é eliminar esses minerais. Então, quem faz muita ingestão de açúcar tem deficiência de cobre, de zinco, de manganês, de selênio, etc. E com isso, essas enzimas não funcionam. Porque tem enzima aqui que é manganês dependente, tem enzima que é cobre dependente, tem enzima que é cobre e zinco dependente. Então, elas não funcionam mais. Como elas não têm esses cofatores, que são chamados, ela não tem esses cofatores, elas não funcionam, os radicais livres acumulam e causam câncer. Então, aqui está a explicação como é que o aumento de ingestão de açúcar vai causar câncer, pelo mecanismo dos radicais livres. Porque essas enzimas, superóxidos mutases, glutationa peroxidase e catalase, param de funcionar. Que são enzimas criadas pelo organismo para poder eliminar os radicais livres. Os radicais livres não prejudicam, até que eles estão em excesso. Quando os radicais livres passam a estar num excesso, recebe o nome de estresse oxidativo. Então, como eles não podem funcionar porque faltam os cofatores que foram eliminados pelo açúcar, eles acumulam e isso desencadeia, faz mutações no DNA e desencadeia o processo de câncer. Então, aqui está para você a explicação como é que o açúcar causa câncer. Tá?